Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o professor Daniel Vícola e nós estamos aqui para a resolução da prova do concurso ao curso de formação de soldados fuzileiros navais, prova de 2016 para ingresso em 2017. Nós vamos aqui fazer a resolução da prova de língua portuguesa. Esta é a nossa primeira parte. A resolução será feita por meio da gravação de vários vídeos, tudo bem? E conforme o tempo, eu vou vendo quantas questões eu consigo colocar em cada um dos vídeos. O importante é que você saiba que essa prova será feita ao longo de vários vídeos, não apenas um vídeo. Tudo bem? Deixo aqui para vocês as minhas redes sociais, que são as formas que vocês dispõem de entrar em contato comigo. Então, no Facebook, a página Gramática Aplicada, professor Daniel Vícola, ou o meu perfil pessoal, Daniel Vícola, também no Facebook. Podem me adicionar, fiquem à vontade. No Instagram, com dicas diárias para incrementar os seus estudos de gramática, o meu Instagramatical, @Daniel Vícola, ou a mais importante de todas as opções, você selecionar aqui no YouTube a opção inscrever-se, ficar aí inscrito no meu canal, clicando no ícone do sininho para ser notificado, cada vez que houver um vídeo novo em meu canal. Lembrando, minha gente, que no meu canal, aqui no YouTube, você vai encontrar, além dessa resolução da prova que vocês irão prestar, aulas, videoaulas teóricas com todo o conteúdo que faz parte do edital de vocês. Então, se vocês precisam de videoaulas de língua portuguesa para aprender todo aquele conteúdo, vocês podem consultar o meu canal lá nas playlists Português Passo a Passo. É uma playlist, são várias playlists, na verdade, numeradas, número 1, 2, 3, 4, e você vai seguindo, tá tudo organizado numa ordem sequencial, de maneira a facilitar os seus estudos. Então eu peço a você que está me assistindo agora, que vai acompanhar comigo essa resolução de prova, que também se inscreve em meu canal e me ajude na divulgação dos meus materiais, na divulgação do meu canal, porque ele precisa crescer, A educação de que ele é portador precisa chegar a mais pessoas e trazer cada vez mais para perto da realização de seus sonhos mais e mais estudantes de todo o Brasil, tudo bem? Indo para a prova de vocês, está lá o texto, o primeiro texto da prova, que não aparece aqui o título, é identificado apenas como texto 1. Repare que também, de uma forma bastante estranha, a prova não traz nenhuma informação bibliográfica, que seria quem é o autor, que texto é esse, de onde foi tirado. Não tem nada disso na prova, o que é uma coisa bastante estranha, mas o que nós temos na prova está aqui. O texto, intitulado apenas texto 1, e daí o seu conteúdo. Repare, minha gente, que já na leitura nós começamos a interpretar o texto. Portanto, se você tem o hábito de fazer uma leitura corrida, uma leitura desatenta, uma leitura que não presta atenção aos detalhes, comece a corrigir isso desde já. A chave para a interpretação dos textos é fazer uma leitura adequada deles. Então você precisa se habituar a fazer uma leitura de qualidade, respeitando inclusive a pontuação, que é, entre outras coisas, o que nos ajuda a construir a fluência do texto, o que nos ajuda a construir o significado pretendido pelo autor do texto. Então, fazendo a leitura do texto, acompanhe comigo, observe como é importante respeitar a pontuação de um texto. Falar português não é difícil. Me diz um francês residente no Brasil: o diabo é que mal consigo aprender, a língua portuguesa já ficou diferente. Está sempre mudando. E como? No Brasil, as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Ainda bem a gente não conseguiu aprender uma nova expressão, já vem o pessoal com outra. Não é somente pela gíria que a gente é apanhado. Aliás, já não se usa mais a primeira pessoa, tanto do singular como do plural. Tudo é a gente. A própria linguagem corrente vai se renovando e a cada dia uma parte do léxico cai em desuso. O léxico aqui, pessoal, significa vocabulário, ok? É preciso ficar atento para não continuar usando palavras que já morreram, vocabulário de velho
que só velho entende. Os que falariam ainda em cinematógrafo, auto-ônibus, aeroplano, estes também já morreram e não sabem. Mas uma amiga minha que vive preocupada com esse assunto me chama a atenção para os que falam assim. Assisti a uma fita de cinema com um artista que representa muito bem. Os que acharem natural esta frase, cuidado, não saberão dizer que viram um filme com um ator que trabalha bem, e irão ao banho de mar em vez de ir à praia, vestidos de roupas de banho em vez de calção ou biquíni, carregando guarda-sol em vez de barraca, comprarão um automóvel em vez de comprar um carro, pegarão um defluxo em vez de um resfriado, vão andar no passeio em vez de passear na calçada e percorrer um quarteirão em vez de uma quadra. Viajarão de trem de ferro acompanhado de sua esposa ou sua senhora em vez de sua mulher. A lista poderia ser enorme, mas vou ficando por aqui, pois entre escrever e publicar há tempo suficiente para que tudo o que eu disser caia em desuso. É dito e feito. Então o autor do texto aqui, minha gente, de uma maneira até preconceituosa, ele quer nos dizer o seguinte: se você não atualiza o seu vocabulário, se você ainda faz uso de palavras ou expressões arcaicas, que são essas antigas, que já caíram em desuso, você corre o risco, não é, de ficar rotulado como velho, como antiquado, como alguém que não está atualizado acerca, né, das mudanças sofridas pela língua. A crítica feita pelo autor do texto é basicamente essa. Mas lembre, depois da primeira leitura do texto, claro, se for necessário, aqui eu acho até que não é o caso, porque se trata de um texto curto, parágrafos curtos, não é um texto que oferece grandes obstáculos, né? O vocabulário dele também é um vocabulário bastante simples, ou seja, eu acredito que vocês não tenham tido nenhuma dificuldade para ler e interpretar esse texto. Vamos à primeira pergunta? Vejam só. A primeira pergunta diz o seguinte: segundo o autor, repare aqui e tomem cuidado com isso, quando aparecem comandos como segundo o autor, quer dizer, de acordo com o autor, a questão está dizendo para mim que o que eu quero de você é a simples compreensão do texto. É que você volte ao texto e seja fiel ao entendimento do autor, às ideias do autor, não é? É o que ele disse, não o que eu acho a respeito do que ele disse, ok? Então, segundo o autor, qual é o problema em se usar palavras que já caíram em desuso? Então o texto dele é todo sobre isso, né? Ele enxerga um problema muito claro em você usar palavras que já caíram em desuso, que não são mais utilizadas. Vamos ver então, dentro das alternativas, aquela que melhor traduz a opinião do autor a respeito disso. A letra A me diz: não se tornar fluente em português. Ser fluente num idioma significa falar aquele idioma com facilidade, com clareza, não é? Com bastante primor. Não é isso que está em questão, né, no texto que acabamos de ler. Ele não questiona a fluência do falante por ele usar um vocabulário mais antigo ou ele utilizar um vocabulário mais novo. Ele simplesmente diz que, se você usa palavras antigas, você corre o risco de ser taxado de velho, vovô, antiquado. Na letra B, a letra A então descartada, na letra B eu tenho o seguinte: o problema de você empregar palavras obsoletas, palavras que já caíram em desuso, é não saber grafar corretamente as palavras novas. E se você se lembrar, em nenhum momento do texto ele faz alusão à escrita. Ele não está preocupado com a ortografia, com a grafia correta dos termos. Ele simplesmente fala da língua falada, ok? Ele não faz nenhuma alusão ao ato de escrever. Eliminada, portanto, a letra B. Na letra C, o risco de usar palavras obsoletas é o de ser ultrapassado pelos mais atuais no mercado de trabalho. Veja aqui, o de ser ultrapassado pelos mais atuais, ok,
mas no mercado de trabalho, repare que em nenhum momento do texto ele menciona esse problema em relação ao mercado de trabalho. Portanto, a letra C sumariamente excluída. Na letra D eu tenho o seguinte, o problema de empregar palavras que caíram em desuso é o de ser incompreendido e considerado antiquado, ou seja, considerado velho. É exatamente o que o autor diz lá no texto, naquela passagem que ele diz, língua de velho que só velho entende. Então você usa vocabulário antigo, corre o risco de não ser compreendido, corre o risco de ser taxado de velho, segundo o autor do texto. E a letra E, também descartada, tomar um caminho errado. Não tem nada a ver com a reflexão proposta pelo autor. Já na segunda questão, nós temos lá, está sempre mudando, oração presente nas linhas 4 e 5, o autor se refere a quê? Veja, que ele pega uma oração de sujeito oculto e pede a você, volte lá para as linhas 4 e 5 do texto para localizar quem é o sujeito dessa oração. Está sempre mudando. E eu pergunto, quem? Quem é que está sempre mudando? Volto ao texto para localizar a resposta. Vejam lá. Mal consigo aprender, a língua portuguesa já ficou diferente. Está sempre mudando. Opa, quem é que está sempre mudando, portanto? A língua portuguesa. Essa que mal eu consigo aprender, ela já ficou diferente. Então, quem é o sujeito da oração? A língua portuguesa. O autor se refere a quem? A língua portuguesa, com crase, porque quem se refere a alguma coisa. Portanto, a língua portuguesa, craseado. Lembrando que crase é a junção do a preposição com o a artigo definido que antecede apenas palavras femininas, o que é o caso de língua, ok? Então o autor se refere à língua portuguesa, como diz a alternativa D, que responde o nosso teste. Para o terceiro teste, para a terceira pergunta, vejam que nós vamos tratar de vários conceitos semânticos, razões pelas quais eu vou querer fazer aqui com você uma rápida revisão sobre o que é semântica, sobre o que são conceitos semânticos, para que você consiga se preparar melhor para responder essa questão. Então, a partir da questão, eu estou puxando parte da teoria do seu edital para agora recordar com você e aprimorar, dar aquela turbinada na sua preparação para a prova. Então vejam lá, primeiro o texto, o enunciado da questão. No trecho, e aí ele traz novamente um trecho do texto. Não saberão dizer que viram um filme com o ator que trabalha bem, e irão ao banho de mar em vez de ir à praia, vestidos de roupa de banho em vez de calção ou biquíni, carregando guarda-sol em vez de barraca, comprarão um automóvel em vez de comprar um carro, pegarão um defluxo em vez de um resfriado, vão andar no passeio em vez de passear na calçada e percorrer um quarteirão em vez de uma quadra, viajarão de trem de ferro acompanhados de sua esposa ou sua senhora em vez de sua mulher. E ele nos diz que esse trecho está lá no texto entre as linhas 27 e 38. E aí continua o enunciado dizendo o seguinte: o autor, nesse trecho aqui, relaciona uma série de palavras ou expressões que, entre elas, podem ser agrupadas aos pares, cada par formado por uma palavra antiga e uma palavra atual que, contudo, se refere à mesma coisa, o que é o caso de roupa de banho para calção e biquíni, guarda-sol para barraca, automóvel para carro, defluxo para resfriado, ok? Viajarão de trem de ferro acompanhado de sua esposa ou senhora para mulher, enfim, ele vai formando duplinhas aí de oposição em que eu tenho uma palavra ou uma expressão já em desuso, já arcaica, já fora de circulação e um equivalente mais atual, mais contemporâneo. As duplinhas são formadas com base nessa premissa. Mas aí a pergunta é a seguinte: que tipo de relação semântica existe entre as palavras que compõem cada par? Minha gente, para responder essa pergunta, você vai ter que entender o que são relações semânticas. E depois, você vai ter que entender cada um dos fenômenos semânticos enumerados de A a E, que são
homonímia, paronímia, sinonímia, antonímia e, por fim, ambiguidade. Vamos fazer essa revisão? Aproveitar aí e dar uma turbinada nos seus estudos? Vem comigo. O que são relações semânticas, professora? Não sei o que é isso. Agora sabe. Relações semânticas são relações de sentido, relações de significado. Ou seja, se a palavra semântica é mencionada no enunciado de uma questão, o que está em jogo é a construção do sentido por meio das palavras, ok? Semântica é igual a significado, construção do significado, trabalho realizado com o significado. Tudo bem? Relações semânticas, relações de sentido, relações de significado. A primeira relação semântica apontada é a homonímia. E a homonímia é um fenômeno semântico que pode acontecer de três formas. Ou eu tenho a homofonia, ou eu tenho a homografia, ou eu tenho a homonímia perfeita. Vamos entender o que é cada uma delas. Em homofonia, vejam lá, eu tenho homo, que significa igual, fonia, que significa som. Portanto, palavras, duplas de palavras, às vezes trios, enfim, mas grupos de palavras que apresentam o mesmo som, porém, grafias diferentes e significados também. Vejam lá, cesta e cesta. O primeiro, cesta com S e X, numeral ordinal, ok? Sexta, e aí o sexta com C e depois S, que é o substantivo, né, que nomeia aquele objeto utilizado para transportar coisas. Depois, ouve e ouve. O ouve, na conjugação do verbo ouvir, sinônimo de escutar, e ouve com H, conjugação do verbo haver, sinônimo de existir. Repare então, mesmo som, diferente grafia, diferente significado. Na homografia, o que eu vou ter? Homo igual grafia escrita. Então eu tenho a mesma escrita, embora eu tenha pronúncias distintas, ou seja, sons distintos e significados igualmente distintos. O que é o caso de gosto, substantivo, o gosto por determinada coisa, e gosto, conjugação da primeira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo gostar. Então, gosto e gosto, pronúncia diferente, significado diferente, só possuem a mesma grafia, a mesma escrita, ok? O que também é o caso de olho, substantivo, e óleo, conjugação da primeira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo olhar. Então, óleo é verbo, enquanto olho substantivo. Mesma grafia, pronúncias diferentes e significados também diferentes. Já na homonímia perfeita, o que é que vai acontecer, pessoal? Eu vou ter o mesmo som, eu vou ter a mesma grafia, mas os significados permanecem radicalmente diferentes. O que é o caso, por exemplo, de lima, a fruta, e lima, a ferramenta. Repare que, mesma escrita, mesmo som, mas significados diferentes. Porca, né, feminino de porco, e porca, aquela do parafuso, mesma escrita, mesma pronúncia, significados diferentes. Manga, a fruta, e manga, aquela da camisa, não é? Mesma escrita, mesma pronúncia, significados radicalmente diferentes. Estes são exemplos de homônimos perfeitos, mesmo som, mesma escrita, significados diferentes. Eu recomendo a você que pause aí o seu vídeo e anote tudo isso como uma forma de rever o conteúdo cobrado no seu edital e que com certeza vai cair na prova deste ano, tudo bem? Próximos fenômenos semânticos, eu vou agora para a paronímia. O que é a paronímia? O que são os parônimos ou as palavras parônimas? A paronímia é uma relação semântica de aparência. Então as palavras apenas parecem, ou na escrita, ou no som, mas o significado é completamente diferente. Então, a paronímia, minha gente, é aquele caso em que você olha para as duas palavras, fica tentando forçar a barra para achar alguma coisa de semelhante, quando na verdade não tem, e quando na verdade não são semelhantes, ok? É o caso de cavaleiro, que monta cavalo, e cavalheiro, o masculino de dama. Absolver e absorver, ok? O primeiro, desculpar, o segundo, sugar, ok? Absorver, comprimento e o cumprimento, ok?
Discriminar e discriminar, despercebido e desapercebido, descrição e discrição, só para citar alguns entre tantos que existem na língua portuguesa. Os parônimos, inclusive, são fontes muito constantes de confusões ortográficas, razão pela qual você deve tomar cuidado com eles quando estiver estudando, quando estiver aí resolvendo uma questão da sua prova. Próximo fenômeno semântico vai ser a sinonímia. O que é a sinonímia? É a relação que se estabelece entre duas palavras ou mais que apresentam significados semelhantes, ou seja, os sinônimos. E nós todos já estamos acostumados a ouvir falar em sinônimos. Repare que sinônimos são palavras cujo significado é aproximadamente o mesmo. Por que aproximadamente? Porque nunca é 100%. Tá? A relação de sinonímia não se dá num nível de 100%. Uma palavra nunca é 100% igual à outra, mas ela pode sim ter uma semelhança muito grande com outra. E se esse for o caso, teremos então aí o fenômeno da sinonímia. Estaremos diante dos sinônimos. Observe os exemplos: cômico e engraçado, débil, fraco e frágil, distante, afastado e remoto. Atenção, anote aí no seu material porque é muito importante. Sinônimos não são palavras de significado idêntico, mas próximo. Essa informação é muito importante e você deve ter, tá? Um sinônimo não é uma palavra idêntica à outra, mas muito próxima, mas muito parecida. Certo? Reparem que já vou aproveitar para introduzir aqui a informação. Os pares formados lá na questão de número 3 encaixam-se exatamente aqui. Porque quando eu digo passeio e calçada, tomar banho de praia ao invés de ir à praia, eu estou falando de duas coisas, estou me referindo de duas formas a uma mesma coisa. Independente do fato de eu dizer roupa de banho ou calção e biquíni, eu estou me referindo à mesma coisa. A diferença é que uma forma é a forma mais antiga, outra forma é a forma mais contemporânea, mais moderna, mais atual. Eu tenho então a relação entre sinônimos que se estabelece entre palavras mais antigas e palavras mais atuais. Certo? Esta será a resposta do nosso teste, mas nós vamos continuar analisando os fenômenos semânticos enumerados nas alternativas que compõem o teste. Temos lá a antonímia. A antonímia é o contrário da sinonímia, né? Então, se sinônimos são palavras cujos significados se parecem, antônimos são palavras cujos significados se opõem. Então, uma palavra é o oposto da outra quanto ao significado. Vejam os exemplos: economizar versus gastar, bem versus mal, bom versus ruim, claro versus escuro, alto versus baixo e por aí vai, tudo bem? Antônimos são palavras que se opõem quanto ao seu sentido, uma sendo o oposto da outra. Daí nós temos, por fim, a ambiguidade. E a ambiguidade, minha gente, tomem cuidado com ela. Ela é um recurso muito explorado nas provas de língua portuguesa da atualidade. A ambiguidade é nada mais, nada menos que o famoso duplo sentido. Então, um texto é construído de uma maneira tal que a leitura daquele texto, da forma como foi escrito, me permite interpretar de um jeito ou de outro. O texto me oferece mais de uma possibilidade de leitura. Isso é a ambiguidade. Observe os exemplos e sinta na pele como é que isso acontece. No primeiro exemplo eu tenho o seguinte: peguei o ônibus correndo. Quem é que estava correndo? Eu ou o ônibus? Eu estava correndo e nesse processo peguei o ônibus, ou ao contrário, o ônibus estava correndo e eu, em meio a esse processo, o peguei? Fica aí então a ambiguidade, a duplicidade de leitura possível. Aberta a exposição de animais em Uberaba, ministro da Agricultura presente. Veja, aberta a exposição de animais, ministro presente. Veja,
de uma maneira até maliciosa, né, o texto me sugere que ou ele está presente à exposição como mais um dos visitantes, ou ele é mais um dos animais expostos nessa exposição. Repare que a ambiguidade muitas vezes é acidental. Quem escreveu não pretendia gerar confusão, mas pela forma como fez, acaba gerando essa possibilidade, tá? Se tem possibilidade de dupla leitura, então o texto é ambíguo, então eu estou diante do fenômeno semântico da ambiguidade. Não se esqueçam disso, anotem isso aí no seu caderno de estudos. E por fim, a polícia invadiu a reunião dos sindicalistas com os cachorros. Veja que da maneira como esse texto foi escrito, eu posso interpretar que os sindicalistas se reuniam com os cachorros, né? E o que é uma versão absurda, mas é possível pela forma como o texto foi escrito, quando na verdade a intenção aqui era qual? A de dizer que a polícia invadiu com os cachorros a reunião dos sindicalistas, tá? Repare que quando eu estou diante da ambiguidade, você vai me dizer, professor, mas a segunda possibilidade é muito absurda. Não importa, não interessa. A possibilidade é real, ela é oferecida pelo texto da maneira como ele foi escrito, da maneira como ele foi composto. Por mais absurda que seja a outra versão, se o texto permite que eu leia daquela forma, eu estou sim diante do fenômeno semântico da ambiguidade, certo? O teste já foi respondido. Então, a pergunta era: que tipo de relação semântica, que tipo de relação de sentido existe entre as palavras que compõem cada par? Como eu já disse e expliquei a vocês, é uma relação de sinonímia, ok? Os significados se parecem, sendo um membro da dupla uma versão arcaica, uma versão já ultrapassada, e o segundo membro sempre a versão atualizada do nome dado àquela determinada coisa. Tudo bem, pessoal? Sinônimo, então, letra C é a resposta do teste de número 3. Bom, eu me despeço aqui de vocês, pessoal, lembrando, curtam as minhas páginas lá no Facebook, curtam o Instagram, né? Sigam o Instagram e inscrevam-se no meu canal, né? Eu preciso de números de inscritos, né? Para o meu canal crescer e eu poder aí continuar ajudando tantos e tantos estudantes na difícil missão de se preparar para uma prova. Tudo bem? Lembrando que aqui no meu canal tudo é gratuito. Eu só peço em troca que vocês compartilhem o máximo que puderem os vídeos, divulguem o máximo que puderem o canal, para que eu possa continuar fazendo esse trabalho, ajudando estudantes de todo o país. Tudo bem? Lembrando que essa resolução foi uma resolução pedida pelo nosso amigo Samuel, lá de Minas Gerais. Então agradeçam ao Samuel pela iniciativa, ok? Foi por conta do contato dele que eu estou elaborando essa resolução. Espero poder fazer outras resoluções mais para todos vocês. Lembrando que esta não terminou, foi só a primeira parte. De maneira então que nos vemos breve com a continuidade da resolução dessa prova. Até mais, pessoal!